Qual é a diferença entre um bilionário e uma empregada de mesa? É o terno de US$ 5.000, o apartamento na cobertura? Ou é apenas sorte? Jaden Thorne era um homem que não possuía apenas um lugar à mesa. Ele possuía a mesa inteira. Então, quando ele se sentou em um restaurante sofisticado e, brincando, pediu conselhos financeiros à sua empregada de mesa, esperava uma risada nervosa. Ele esperava que ela ficasse confusa. Ele não esperava que as suas primeiras palavras, uma frase de 7 palavras, o deixassem. Um homem que construiu um império com palavras, completamente sem fala. Esta é a história de como uma única pergunta zombeteira custou a um bilionário toda a sua visão de mundo e mudou a vida de uma empregada de mesa para sempre. O mundo para Jaden Thorne era uma sequência de zeros. Ele tinha 48 anos e o seu patrimônio líquido tinha mais zeros do que o olho humano conseguia processar confortavelmente. A sua empresa, a Thorne Capital, era menos um negócio e mais uma força da natureza. Um furacão corporativo que consumia empresas menores, digeria os seus ativos e deixava cascas lucrativas e otimizadas em seu rastro. O seu dia começara às 4h30 da manhã. Não com um alarme, mas com uma vibração silenciosa pré-programada do seu suicide, Jagger Lutra. Às 4h30 da manhã, ele já havia analisado o fechamento da NIC, aprovado remotamente uma aquisição de US$ 400 milhões em Singapura e lido 3 avaliações separadas de ameaças geopolíticas. Às 9h da manhã, ele já havia completado o que os seus associados apavorados chamavam de a purga, uma reunião de 2 horas onde ele desmantelou os relatórios trimestrais de 6 chefes de divisão diferentes. Collins, ele disse, a sua voz um sussurro áspero na sala de reuniões cavernosa. A sua divisão de logística está vazando 1,4% ano após ano. Você está culpando os preços do diesel. Eu estou culpando a incompetência. Corrija isso ou encontrarei alguém que saiba soletrar eficiência. Collins, um homem com o dobro da idade de Jaden, simplesmente acenou com a cabeça, a cor esvaindo-se do seu rosto. Esta era a vida de Jaden, uma fortaleza de vidro, aço e resultados quantificáveis. A sua cobertura tinha vista para o Central Park, um retângulo verde no qual ele não pisava há 3 anos. A sua garagem continha uma coleção de supercarros, um Pagani, um Koenigsegg, que o seu motorista, um homem estoico chamado Thomas, estava proibido de tocar e que o próprio Jaden não tinha tempo para dirigir. Nesta terça-feira em particular, ele tinha acabado de finalizar a aquisição hostil da Midwest Steel, uma instituição americana de 70 anos. Tinha sido uma luta brutal de 6 meses. O CEO, um homem chamado Robert Miller, tinha aparecido na televisão, com os olhos marejados de lágrimas, implorando pela sua família de 5.000 funcionários. Jaden respondeu divulgando uma auditoria forense que mostrava o uso pessoal do jato da empresa por Miller para férias em família, encerrando efetivamente a simpatia do público. O negócio estava feito. A empresa era dele. Ele havia assinado os documentos finais, a sua caneta movendo-se em um traço nítido e decisivo. JT, e ele não sentia nada. A adrenalina havia desaparecido, substituída por um vazio vasto e ecoante. O vento era apenas mais um zero adicionado ao final de um número muito longo. Marcus Flint, o seu vice-presidente mais jovem e mais bajulador, pairava à porta do seu escritório. Marcus era graduado no mesmo programa da Wharton que Jaden havia frequentado. Mas onde Jaden era aço forjado, Marcus era estanho polido. Sr. Thorne, uma vitória verdadeiramente espetacular, senhor. O conselho está em êxtase. Miller está bem. Miller está acabado. Jaden levantou os olhos da sua mesa de mármore preto. Em êxtase? Eles estão em êxtase porque as suas opções de ações acabaram de ser adquiridas. Marcus, não confunda lucro com paixão. Ele se levantou, alisando a frente do seu terno brown, feito sob medida. A luta era simples.
Miller era sentimental. Ele falava sobre legado. Sentimento é um passivo. Absolutamente, senhor. Legado é apenas a nostalgia de um balancete. Marcus sorriu, orgulhoso da sua fraca imitação do cinismo de Thorne. Jaden sentiu uma onda de tédio profundo. Ele precisava de atrito. Ele precisava de um problema que não pudesse resolver com um talão de cheques. Cancele o meu compromisso das 20 com o conselho. Jaden disse, caminhando em direção ao seu elevador particular. Senhor, é o jantar de celebração. No Pérsia, sei o que é. Não estou com humor para champanhe e parabéns. Ligue para Thomas. Vamos para outro lugar. Para onde, senhor? Jaden fez uma pausa. Vamos para a Sala Caspian. O sorriso de Marcus vacilou. A Sala Caspian não era o Percy. Não era o Le Bernardin. Era um estabelecimento de Nova York do Velho Mundo, famoso pela sua carne, pela sua madeira escura e pela sua clientela de advogados da velha guarda e banqueiros de nível médio. Era, pelos padrões de Jaden, um degrau acima de uma lanchonete. Uma excelente escolha, senhor. Marcus se recuperou. Um clássico. É um lugar onde os garçons são profissionais, não aspirantes a atores, disse Jaden, entrando no elevador. E estou cansado de aspirantes a atores. A Sala Caspian era barulhenta, com o tilintar de talheres pesados contra a porcelana grossa, o murmúrio de centenas de conversas, o cheiro de bife selado e o uísque velho. Era, como Jaden pretendera, um degrau abaixo. A luz era fraca, as cabines eram de couro vermelho escuro, e o homem ao piano tocava uma possível interpretação de Misty. Eles estavam sentados em uma cabine de canto. Jaden mal havia olhado o menu antes de pedir uma garrafa de Petrus 898. O sommelier, um senhor mais velho chamado Charles, levantou uma sobrancelha em apreciação, pegou a garrafa e realizou o ritual de abertura com um silêncio respeitoso e praticado. Marcus, no entanto, não conseguia parar de falar. Ele estava dissecando o negócio da Midwest Steel, elogiando cada movimento de Jaden, a sua voz um zumbido agudo e ansioso, e a forma como o senhor alavancou o déficit do fundo de pensão contra o novo plano de expansão dele. Sr. Thorne, pura genialidade. O senhor o encurralou, senhor. Ele não teve escolha a não ser ceder. Jaden tomou um gole do vinho. Estava perfeito, e ele estava perfeitamente, esmagadoramente entediado. Ele olhou para Marcus, para o seu rosto de olhos brilhantes e desesperado para agradar, e sentiu um súbito e agudo pico de desprezo. Este era o seu mundo, estes eram os homens que o rodeavam. Bajuladores, sim, homens. Ele precisava quebrar a monotonia. Ele precisava fazer algo. Uma empregada de mesa aproximou-se da mesa deles. Ela era, ele notou, com um olhar distante e analítico, não o tipo usual para aquele estabelecimento. Os outros funcionários eram homens mais velhos com décadas de experiência. Ela parecia ter 20 e poucos anos, talvez 30. Ela usava o uniforme padrão preto e branco, mas estava impecável. O seu cabelo escuro estava puxado para trás em um coque apertado e severo. Ela era bonita, mas de uma forma que parecia exausta, como se as suas feições tivessem sido suavizadas pela preocupação. Ela colocou novos porta-copos na mesa, os seus movimentos econômicos e precisos. O seu crachá, preso de forma organizada na lapela, dizia Eleanena. Boa noite, senhores, ela disse. A sua voz era baixa, profissional, e continha um cansaço tênue e indescritível. Estão prontos para pedir ou gostariam de um momento? Precisaremos de um momento, Jaden disse, os seus olhos a varrendo. Mas talvez a senhorita pudesse nos ajudar com algo. O rosto de Eleanor permaneceu neutro, mas os seus olhos, de um cinza profundo e inteligente, encontraram os dele. Se eu puder, senhor. Jaden Thorne inclinou-se para a frente, um sorriso lento e predatório, espalhando-se pelo seu rosto. Ele estava a atuar. Ele sabia, mas não se importava.
Ele queria vê-la estremecer. Ele queria ver esta mulher cansada e profissional desabar. O meu associado Marcos aqui, Jaden começou, gesticulando para o homem mais jovem. Temos uma pequena divergência, uma aposta amigável. Digamos uma aposta de 10 bilhões de dólares. Marcos, percebendo, soltou um riso nervoso. Apenas uma pequena, senhor. Eleanena permaneceu perfeitamente imóvel. As suas mãos estavam cruzadas atrás das costas. Ela nem sequer piscou. É sobre o mercado, Jaden continuou, a sua voz pingando condescendência. Marcos acredita que devemos vender a descoberto agressivamente a Apex Industries, uma empresa de tecnologia. A senhorita pode ter ouvido falar deles. Ela não disse nada. Eu, no entanto, acho que é um pouco prematuro. Então, Eleanor, ele disse, prolongando o nome dela como se fosse um som estrangeiro e divertido. Vamos resolver isso. A senhorita é uma mulher de mundo. Vê as coisas. Qual é a sua opinião profissional? Devemos arruinar a Apex Industries antes da sobremesa ou depois? A piada pairava no ar, densa e tóxica. Era uma piada de puro poder. Uma piada projetada para lembrar Marcos da sua insignificância e para usar esta empregada de mesa como o ponto final. Vê esta mulher? A opinião dela é tão inútil quanto o seu trabalho. E eu sou tão poderoso que posso pedir por ela e rir. Marcos estava a observá-la, mal contendo uma risada. Eleanor não riu, ela não corou, ela não parecia confusa. Ela ficou em silêncio por 3 segundos completos. Então ela olhou não para Jaden, mas para Marcos. O senhor deve manter a sua posição na Apex, ela disse. O sorriso no rosto de Marcos congelou. O próprio sorriso de Jaden estremeceu. Essa não era a resposta que ele esperava. Ela então voltou o seu olhar cinzento e penetrante diretamente para Jaden Thorne. O seu rosto estava calmo, mas os seus olhos não. Eles eram analíticos, como se ele fosse o auditado. E o Sr. Thorne, ela disse, a sua voz baixando meio tom, não está a discutir sobre 10 bilhões de dólares. Jaden Thorne, um homem que havia silenciado salas de reuniões e feito CEOs chorar, estava sem fala. Ela deu um pequeno passo em direção à mesa. O senhor está apenas entediado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O queixo de Marcos literalmente caiu. O pianista ao fundo pareceu tocar mais alto. Jaden sentiu uma sensação que não experimentava desde criança. Choque genuíno e puro. Não eram apenas as palavras, era a precisão. Com licença, Jaden finalmente conseguiu dizer, a sua voz um rosnado baixo. O senhor não está entediado, senhor. Marcos gaguejou, tentando defender o seu chefe. O senhor é estratégico. Eleanor ignorou Marcos, os seus olhos fixos em Jaden. O senhor pediu uma opinião profissional, ela disse, a sua voz nítida. Aqui está. Vender a descoberto a Apex agora é uma jogada de tolo. O senhor e o Sr. Flint estão apenas a ler o relatório de passivos do 3º trimestre, que sim, parece mal. O que o senhor não está a ler é o adendo técnico ao seu último pedido de patente, 77B, que foi publicado na semana passada. Marcos estava agora visivelmente pálido. O quê? Que 77B, aquele sobre dessalinização à base de grafeno, Eleanor disse como se estivesse a explicar a uma criança. O seu novo protótipo de filtro acaba de passar nos testes preliminares da EPA com uma classificação de eficiência de 999,8%. A única razão pela qual não é público é porque o relatório completo está embargado por mais 48 horas, aguardando uma assinatura final do Conselho de Revisão. Mas o pedido de patente conta toda a história se o senhor souber realmente como lê-lo. Ela inclinou-se, a sua voz baixando para um sussurro conspiratório que era mais cortante do que um grito. As ações deles vão triplicar até sexta-feira. Vender a descoberto agora não é estratégico. É apenas desleixo.
É o movimento de um homem que está a olhar para o balancete, mas não para o horizonte. Ela endireitou-se, a sua máscara profissional voltando ao lugar, embora os seus olhos ainda contivessem uma faísca de fogo. Agora, o filé mignon está excelente esta noite. Mas com base na vossa conversa, ela acrescentou, lançando a Jaden um olhar incisivo. Talvez o senhor preferisse ficar com a confiança líquida. Ela colocou 2 menus na mesa. Voltarei em 5 minutos para anotar o seu pedido. E com isso, Eleanor Vance virou-se e afastou-se, o seu uniforme preto e branco desaparecendo na agitação do restaurante, deixando para trás 2 dos homens mais poderosos de Nova York, de boca aberta, e uma garrafa de Petrus de $10.000 completamente esquecida na mesa. Por 1 minuto inteiro, Jaden Thorne não se moveu. Ele olhava para o lugar onde a empregada de mesa estivera, o zumbido nos seus ouvidos, o som do restaurante, o piano. Tudo havia diminuído para um ruído abafado. Marcos foi o primeiro a falar, a sua voz um guincho nervoso. Senhor, o quê? O que acabou de acontecer? Isso é insano. Ela é uma empregada de mesa. Eu devia mandá-la embora. Vou falar com o gerente agora mesmo. Cala a boca, Marcos. A voz de Jaden era baixa, mas cortou o pânico de Marcos como um bisturi. Você sabia sobre a patente 77B? Jaden perguntou, os seus olhos ainda fixos no espaço vazio. Senhor, claro que não. A nossa equipe de P&D, quer dizer, quem rastreia patentes de dessalinização para uma empresa de software? Ela sabia, Jaden disse. Ela sabia o número da patente, ela sabia o status da EPA. Ela sabia, Marcos, e nós não. Um novo sentimento estava a surgir no peito de Jaden, superando o choque, deslocando o tédio. Era uma queima familiar e exultante. Era a emoção da caçada. Esta não era apenas uma empregada de mesa inteligente. Esta era uma anomalia. E Jaden Thorne odiava anomalias. Ele não entendia. Ele tirou o telefone do bolso. Ele não mandou mensagem. Não ligou. Ele enviou uma única mensagem criptografada para um número que não estava listado em nenhuma lista telefônica. Descubra quem é Eleanor, da sala Caspian. Eu quero tudo. A resposta foi instantânea. Um simples reconhecimento digital do mais caro e eficiente resolvedor do setor privado. Um ex-operativo do MI6 conhecido apenas como Sr. Graves. Quando Eleanor regressou, o seu rosto era uma máscara de perfeita neutralidade. Já decidiram, senhores? Jaden olhou para ela. A condescendência desaparecera, substituída por uma curiosidade aguda e penetrante. Sim, ele disse. 2 filés mal passados e uma garrafa do seu melhor. Não. Traga-nos o Petrus de 98. Então, o senhor já tem o Petrus de 98. Eu sei, Jaden disse. Traga-nos outro. Ela simplesmente acenou com a cabeça e saiu. Senhor, Marcos sussurrou. As ações da Apex. O que fazemos? Nós fazemos, Jaden disse, tomando um gole longo e lento do seu vinho. Exatamente o que ela disse. Ligue para a mesa. Compre tudo o que puder antes que o mercado abra amanhã. Use o meu fundo pessoal. E Marcos, se uma única palavra disto vazar, eu não só o demitirei. Eu o colocarei na lista negra de passear cães nesta cidade. Sim, Sr. Thorne. Marcos tateou pelo seu telefone e fugiu em direção ao banheiro. Jaden comeu o seu bife em silêncio. Ele não o saboreou. A sua mente estava a correr, a reviver o encontro. O senhor está apenas entediado. A audácia pura e sem mitigação, a precisão. Ela não o tinha apenas insultado. Ela o tinha diagnosticado. Ele deixou o restaurante sem a ver novamente. Ele deixou uma gorjeta de $5.000 na conta de $200, uma jogada que ele desprezava como dinheiro novo, mas que sentia ser necessária. Não era uma gorjeta, era uma marca. Às 3 da manhã, Jaden estava na sua cobertura, em pé diante das janelas do chão ao teto que davam para a cidade adormecida. O seu telefone tocou.
Era o relatório de Graves. Não era um simples memorando. Era um arquivo criptografado de 40 páginas. Ele abriu. Assunto: Vance Eleanor Grace, idade 29, NASC 04496, educação, Universidade da Pensilvânia, Wharton, bacharelado em economia, graduada summa cum laude. Tese: modelagem preditiva em mercados de recursos voláteis premiada. Jayden levantou as sobrancelhas. Histórico profissional, Wharton, 2018 e 2020. Analista na Sterling Price Investments. Recrutada diretamente após a graduação. Promovida a sócia júnior em 22 meses, recorde da empresa. 2000 e 2022. Gerente de fundo na Sterling Price Global Materials Fund. Assumiu o controle de um portfólio de 500 milhões de dólares. Desempenho: aumento de 42% nos primeiros 12 meses. Superou a média do mercado em 30 pontos. Jayden assobiou. Estes não eram apenas bons números. Eram os seus números. Este era o histórico de um assassino. E então, a queda. Outubro de 2021. Presa pela SEC. Acusação: insider trading, violação da seção 10B e da regra 10B5. Incidente: Vance alegadamente usou informações não públicas sobre um teste farmacêutico falho, Biogen Alliance, para vender a descoberto à empresa, economizando 80 milhões de dólares para o seu fundo, enquanto a posição pública da sua empresa era forte. Janeiro de 2022, demitida da Sterling Price. Acordo de delação premiada. Declarou-se culpada por uma acusação menor de fraude de valores mobiliários em troca de cooperação. Sentença: multa de 2 milhões de dólares. Proibição de 5 anos de todas as atividades reguladas pela FINRA. Descredenciamento permanente total da indústria de valores mobiliários. Jayden olhou fixamente para o arquivo. Uma analista estrela, uma gestora de fundos, uma prodígio e agora uma empregada de mesa. Não fazia sentido. O acordo de delação. Ela tinha cedido com demasiada facilidade. O relatório de Graves continuou. Notas pessoais. Pai da família Vance, James Vance, declarou falência em 2022. Danos colaterais das suas despesas legais e da multa de 2 milhões de dólares. Perderam a sua casa em Connecticut. Residência atual: apartamento estúdio, Inwood, Manhattan. Emprego atual: empregada de mesa, Caspian Room, 40 horas por semana. Empregada de mesa, Blue Note Diner, 20 horas por semana. Relação-chave: na época do escândalo, Vance estava noiva de David Shaw, um colega analista da Sterling Price. Análise de Graves. O vazamento de dados para a venda a descoberto da Biogen não se originou do terminal de Vance. Os registros de IP mostram que a transação foi iniciada usando as suas credenciais, mas de um endereço IP externo. Análise adicional. Esse endereço IP externo foi rastreado até um condomínio privado nas Ilhas Caimão, um condomínio de propriedade de David Shaw. Conclusão: Shaw fez a transação ilegal usando as suas credenciais. Quando a SEC apareceu, ele deve tê-la convencido a assumir a culpa ou ela o fez para protegê-lo. Status atual de Shaw. David Shaw é agora vice-presidente sênior de trading na Sterling Price. Ele está noivo da filha do CEO da empresa. Ele nunca mais falou com Vance após o seu acordo de delação. Jayden Thorne fechou o arquivo. O vazio que ele sentira horas antes havia desaparecido, substituído por um sentimento frio, agudo e completamente desconhecido. Era raiva. Ele não era um bom homem. Ele sabia que era um predador. Mas ele era um predador com um código. Ele não devorava os seus próprios. Ele não traía os seus parceiros. E ele odiava trabalho descuidado. David Shaw era descuidado. Ele era um rato que havia deixado outra pessoa assumir a culpa, destruindo uma carreira brilhante, uma carreira que poderia ter rivalizado com a de Jayden para salvar a própria pele. E Eleanor Vance
Ela era uma pura-sangue, um gênio aprisionado por um único erro. Um erro de lealdade, um erro que Jaden Thorne nunca cometeria. Ele olhou para o relógio, 3h30 da manhã. Ele enviou outra mensagem para Graves. Onde David Shaw tem conta bancária? Onde ele negocia? Eu quero os seus pontos de alavancagem e descubra onde está o Dr. Harry Sampson, da Aquavery Solutions. Eu quero encontrá-lo. Então ele fez algo que não fazia há uma década. Ele serviu-se de um copo de Macallan 25 e esperou o sol nascer. Ele não estava mais entediado. Ele estava intrigado. E às 8h59 da manhã, 1 minuto antes da abertura do mercado, o fundo pessoal de Jaden comprou uma participação de 15% na Apex Industries. Às 9h30 da manhã, quando o relatório da EPA foi divulgado, as ações subiram 300%. Jaden Thorne estava $80 milhões mais rico, mas ele não estava a olhar para o seu portfólio. Ele estava a olhar para uma foto granulada de Eleanor Vance a entrar numa lanchonete para o seu turno da manhã, o seu rosto numa máscara de determinação sombria. Bem, senhorita Vance, ele disse para a sala vazia, vamos ver se você é realmente tão inteligente quanto pensa. O Blue Note Diner em Inwood era tudo o que a sala Caspian não era. Cheirava a café queimado, gordura rançosa e lixívia de força industrial. O vinil dos bancos estava rachado e a luz do sol das 7 da manhã lutava para penetrar pelas janelas sujas. Eleanor Vance estava a amarrar o seu avental, as suas costas doendo do turno duplo que havia feito. A gorjeta de $5 mil da noite anterior era um erro estatístico, uma falha na matriz. Ela a tinha dado ao seu gerente, presumindo que fosse um erro de bêbado. O gerente, um homem chamado S, olhou para ela boquiaberto. O homem falou sério. É seu. Ela não a queria. O dinheiro parecia sujo. Parecia um ponto final zombeteiro na piada. O encontro com Thorne a havia deixado abalada, não porque tivesse medo dele, mas porque por 10 minutos ela se permitiu ser a pessoa que costumava ser. Precisa, informada e poderosa. A queda foi brutal. Ela, mesa 4, S gritou. Ela pegou uma cafeteira e se virou e congelou. Sentado na mesa 4, a cabine de canto, estava Jaden Thorne. Ele não estava a usar um terno de $5 mil, mas um simples suéter de cachemira cinza escuro e jeans escuros. Ele parecia tão deslocado nesta lanchonete quanto uma pantera num zoológico de animais de estimação. Ele não havia trazido o seu bajulador. Ele estava sozinho. Os outros clientes, trabalhadores da construção local, alguns policiais sonolentos, mantinham distância dele, sentindo a aura de poder que irradiava dele. O coração de ela batia forte contra as suas costelas. Ele estava ali para a demitir? Ele teria pago $5 mil por esse privilégio facilmente. Ela caminhou até a mesa, o seu rosto uma máscara neutra, a sua mão firme na cafeteira. Bom dia, senhor. Café, por favor, Eleanor, ele disse. A sua voz estava diferente da noite anterior. Mais baixa, mais intensa. Ela serviu, preto. Estou surpresa em vê-lo tão longe do centro, Sr. Thorne. Não temos Petrus. Não estou aqui pelo vinho, ele disse observando-a. Estou aqui por causa da Apex Industries. Receio que eu não acompanhe mais o mercado, senhor. É contra os termos do meu acordo. Não, Jaden disse, a sua voz aguda. Não se faça de tola. Não lhe convém. A Apex subiu 312% na abertura. O meu fundo pessoal lucrou $82,4 milhões antes de 10 cortes. A sua opinião profissional foi bastante lucrativa. O rosto de ela empalideceu. Ele tinha escutado. Ele tinha realmente escutado a ela. Fico feliz por você, senhor, ela disse, a sua voz tensa. Será só isso? Não, não será. Ele deslizou um arquivo pela mesa. Era uma simples pasta de papel manila. Não um laptop, não um tablet, da velha guarda. Ela olhou para ele, depois para o arquivo.
Sr. Thorne, não posso aceitar presentes e não posso dar-lhe mais opiniões. É contra os termos do meu acordo. Não é um presente, ele disse. É o seu arquivo. O arquivo, aquele de Graves. Ele tinha acabado de usar o nome do seu resolvedor, um nome que não existia em nenhuma base de dados pública. Ele estava a mostrar-lhe, não a dizer-lhe, que sabia de tudo. A sua mão tremeu. Ela abriu-o. Não era o arquivo dela. Era o de David Shaw. Ele continha fotos de satélite do condomínio nas Caimão, transferências bancárias carimbadas, uma cronologia completa e inatacável da transação privilegiada, do computador de Shaw para o mercado, tudo usando as credenciais dela. Era o cartão de saída da prisão livre de que ela precisava há 3 anos. Era a prova. Como? Ela sussurrou, a sua garganta apertada. Isso não importa, Jayden disse. O que importa é que eu o tenho. E eu sei que ele fez a transação. E sei que você assumiu a culpa. Por quê? Por que faria isso? Ela perguntou, olhando para cima, os seus olhos cinzentos faiscando com uma mistura de medo e fúria. Para me torturar? Para me mostrar o que perdi? Não, Jayden disse. Ele inclinou-se para a frente. Estou aqui porque detesto o trabalho descuidado. E David Shaw é o trabalho mais desleixado que já vi. Mas mais do que isso, odeio talento desperdiçado. E você, senhorita Vance, é o maior desperdício de talento que vi em uma década. Ela recuou como se ele a tivesse esbofeteado. O que você quer? Estou a oferecer-lhe um emprego. Ela soltou uma risada curta e amarga. Um emprego? Fazendo o quê? A sua pesquisa. Estou descredenciada. Não posso negociar. Não posso gerir. Nem sequer posso aconselhar alguém sobre o seu portfólio, Sr. Thorne. Sou legalmente radioativa. Não estou a oferecer-lhe um emprego na Thorne Capital, ele disse Wiki. Não exatamente. Ele deslizou um segundo arquivo pela mesa. Este estava encadernado em couro. Há 2 anos eu adquiri uma empresa de fachada em Delaware. É uma subsidiária dormente. Sem ativos, sem pessoal, é apenas um nome. Horizon Ventures LLC. Não é uma empresa regulada pela FINRA. É uma consultoria privada. Uma consultoria. Depositei 10 milhões de dólares na sua conta operacional. É dinheiro de brincadeira. Um erro de arredondamento. Jayden inclinou-se, os seus olhos perfurando os dela. Não estou a oferecer-lhe um emprego. Estou a oferecer-lhe um teste. Um teste? Esses 10 milhões são seus. Pasteio. Não para guardar, mas para usar. Você não está a gerir dinheiro de fora. Você não está a negociar numa bolsa. Você está a consultar para o meu fundo pessoal. Você me dirá o que comprar e vender. Você é, para todos os efeitos legais, uma estagiária não remunerada a fazer sugestões. Ela olhou para ele. O senhor está a oferecer-me um fundo de caixa preta de 10 milhões de dólares para gerir através de uma brecha legal. Estou a oferecer-lhe uma chance de ver se ainda tenho jeito. Jayden corrigiu. 1 mês. Você tem 1 mês. O seu oponente é Marcus Flint. Ele estará a gerir um fundo idêntico de 10 milhões de dólares. Quem tiver o maior retorno ganha. Ganha o quê? Se Marcus ganhar, você vai embora. Eu vazarei este arquivo sobre David Shaw. Ele estará arruinado e você pode voltar para isto. Ele gesticulou em torno da lanchonete. Se você ganhar o quê? Jayden sorriu. Se você ganhar, eu lhe darei o que você realmente quer. E o que é isso? Ela perguntou, a sua voz cansada. Vingança? Não, Jayden disse, o seu sorriso desvanecendo-se. Vingança é para crianças. Eu lhe darei poder. Eu lhe darei um megafone tão alto que quando você falar, David Shaw e todos os outros ratos da Sterling Price terão que ouvir. Eu lhe darei um fundo real, um fundo de 10 bilhões de dólares, e você pode usar isto. Ele tocou no arquivo sobre David Shaw, não como uma arma, mas como uma nota de rodapé. A mente de ela estava a girar. Isto era insano.
Era ilegal. Era tudo. Por quê? Ela perguntou novamente. Porque eu? O senhor poderia ter qualquer analista do mundo. Por que, Eleanor? Jaden disse, levantando-se e colocando uma nota de $100 na mesa. Nenhum deles me disse que eu estava entediado. E nenhum deles, depois de perder tudo, ainda teria a coragem de me dizer que eu estava errado sobre uma ação na minha cara. Ele caminhou até a porta da lanchonete. O escritório da Horizon Ventures fica no 48º andar do meu prédio. Está vazio. O login da conta está na pasta. Os $10 milhões já estão lá. Você começa lá amanhã. Ele fez uma pausa com a mão na porta. Ah, e Eleanena. Ela olhou para cima, agarrando o arquivo sobre David Shaw contra o seu peito. Você está demitida deste lugar e da sala Caspian. S. e Charles já têm os seus novos contratos de trabalho com o meu departamento de RH. Eles também são consultores. Ele saiu deixando ela sentada no banco, o cheiro de café queimado no ar, segurando um arquivo que poderia destruir o seu passado e uma pasta que poderia construir o seu futuro. O 48º andar da Thorn Capital Tower era estéril. Era um andar inteiro de mesas de plano aberto, brancas e brilhantes, de aço escovado, completamente e totalmente vazio. Era uma cidade fantasma corporativa. No canto mais distante, um único escritório com paredes de vidro olhava para o sul, oferecendo uma vista deslumbrante da Estátua da Liberdade. Este aparentemente era o escritório da Horizon Ventures LLC. Ela entrou às 7 da manhã de segunda-feira, vestindo a única roupa de negócios que ainda possuía. Um simples vestido cinza escuro que ela comprara numa loja de segunda mão. O seu cabelo estava puxado para trás no mesmo coque severo. Ela era Eleanena Vance novamente, não ela. Ela sentou-se à mesa vazia. À sua frente estava um terminal Bloomberg de última geração, escuro e silencioso. Ela ligou. A conta estava lá. KVLLC. Dinheiro em caixa. 10 mil. Ela olhou fixamente para o número. Fazia 3 anos que ela não via tantos zeros associados ao seu nome. O seu coração era um nó frio e apertado no seu peito. Isto é um teste. Isto é um jogo. Como se fosse uma deixa, Marcus Flint entrou. Ele não estava apenas a andar. Ele estava a pavonear-se. Ele era ladeado por outros 2 traders júnior que pareciam fazer parte da sua comitiva. Bem, Marcus disse, parando mesmo à porta do seu escritório de vidro. Ele encostou-se ao batente da porta, uma imagem de confiança presunçosa. Olhem só para isto, a consultora da sala Caspian. Vejo que o Sr. Thorne lhe arranjou uma secretária. Que bom. Os 2 traders riram. Ela não levantou os olhos do seu ecrã. Marcus, então qual é o plano, Eleanena? Vai recomendar a sopa do dia? Ou talvez vá monopolizar o mercado de café? Ouvi dizer que você é especialista em café. A provocação atingiu o alvo. Os nós dos dedos de ela embranqueceram na mesa. Ouvi dizer que você tem o seu próprio fundo para gerir, Marcus. Ela disse, a sua voz baixa. Não devia estar a geri-lo? Ah, sim, ele disse. Estou apenas curioso para saber o que o Horizon em Horizon Ventures significa. É quanto tempo você está a dar a si mesma antes de voltar a polir talheres? Saia, Marcus. Oh, que geniosa, ele disse. Olha, apenas um conselho amigável. O jogo, ele avançou desde que você se foi. É tudo sobre negociação de alta frequência agora. Velocidade de algoritmos, não o que quer que você fizesse. Leitura. Ele tocou o vidro do escritório dela. Este é o 43º andar. É um longo caminho até lá embaixo. Bem-vinda ao tanque de tubarões, empregada de mesa. Ele e a sua comitiva afastaram-se, as suas risadas ecoando no corredor vazio. Ela soltou uma respiração que não percebera que estava a reter. As suas mãos estavam a tremer. Ele estava certo sobre uma coisa. Ela estava aterrorizada. Ela era uma jogadora analógica no mundo digital. As suas credenciais tinham desaparecido.
A sua confiança estava destruída. Ela olhou para os 10 milhões. O que Jayden faria? O que Marcus faria? Eles negociariam, encontrariam uma ação volátil, alavancariam os 10 milhões de dólares, fariam um lucro rápido e brutal e declarariam vitória. Esse era o jogo. Ela respirou fundo e fez a única coisa que parecia certa. Ela iniciou sessão no terminal. Ela abriu o portfólio e liquidou os 10 milhões de dólares inteiros, movendo tudo para dinheiro. Então ela abriu uma nova janela. Não uma janela de negociação, um portal de pesquisa. Ela digitou um nome. Não Apex, não Midwest Steel. Ela digitou Aqua Verde Solutions. Esta era a empresa que ela realmente estava a seguir. Apex foi uma coincidência fortuita, um pedaço de dados de patente pública em que ela havia tropeçado. Mas Aqua Verde era o seu segredo. Era um minúsculo laboratório de P&D, apoiado por capital de risco, sediado de todos os lugares, em Austin, Texas. Não era público. Era uma ação de baixo valor negociada no OTC, mercado de balcão, o fundo do poço. A sua ação valia 0,50 dólares por ação. A empresa estava a sangrar dinheiro. No papel, era um fracasso. Mas ela havia lido o seu white paper. Ela o havia lido 100 vezes no meio da noite no seu telefone, no seu minúsculo apartamento em Inwood. Ela não sabia apenas o número da patente deles. Ela sabia o nome do cientista que o escreveu, Dr. R. Sampson. Ele não era um empresário. Ele era um cientista puro. E ela estava convencida, resolvido a crise hídrica global. Ele havia encontrado uma maneira de usar nanotecnologia e grafeno para dessalinizar água com 200% da eficiência de qualquer outro método e a 10% do custo. O problema é que ele não conseguia financiamento. Os seus relatórios eram muito densos. As suas apresentações eram todas sobre matemática. O mercado queria aplicativos, não soluções. Marcus estava a negociar com velocidade. Ela estava prestes a negociar com paciência. Ela olhou para os 10 milhões de dólares em dinheiro. Ela olhou para o preço de 0,150 dólares da ação Aqua Verde Solutions. Ela respirou fundo e, com alguns toques no teclado, fez a jogada mais estúpida, mais insana, mais suicida para a carreira possível. Ela despejou todos os 10 milhões em Aqua Verde Solutions, comprando 20 mil ações a 0,50 dólares para a Aqua. A ordem foi tão grande que quase derrubou o sistema OTC. No terceiro andar, no escritório de Jayden Thorne, um alerta privado tocou na sua mesa. Ele olhou para ele. HVLLC Vance. Portfólio, 100% dinheiro. P, 100% equity. Ele olhou fixamente para o alerta. Aqua Verde, uma ação de baixo valor falida. Uma piada. Qualquer outro trader teria sido demitido na hora. Jayden Thorne inclinou-se na sua cadeira, um sorriso lento e perigoso espalhando-se pelo seu rosto. Bem, que me seja perdoado, ele sussurrou. A miúda não está apenas a jogar. Ela está a ir para a rainha. A primeira semana foi brutal. Marcus Flint, fiel à sua palavra, estava a jogar o jogo de alta frequência. Ele estava totalmente envolvido em futuros de petróleo, alavancando os 10 milhões de dólares para 100 milhões de dólares de exposição teórica, ganhando décimos de cêntimo em cada negociação milhares de vezes por dia. No final da semana 1, o seu fundo tinha subido 8%. Ele garantiu que toda a mesa de negociação do 409º andar soubesse disso. Ele enviou uma caneca de café de simpatia para o escritório vazio de ela no 48º andar. Dizia, estagiário mais ou menos do mundo. Ela ignorou. Os seus 10 milhões de dólares eram agora 8,4 milhões de dólares. No momento em que a sua enorme ordem de compra foi executada, o mercado entrou em pânico. Os poucos detentores institucionais da Aqua Verde viram uma baleia de dinheiro tolo entrar na piscina
e imediatamente venderam as suas posições, realizando os lucros. As ações que ela comprara a 0,50 tinham caído para 0,42 dólares. Ela estava com um prejuízo de 1,6 milhão de dólares e, em uma semana, sentou-se no seu escritório de vidro, olhando para o número vermelho, com um nó de puro gelo no estômago. O impulso de vender, de cortar as suas perdas, era tão forte que era uma dor física. É isso. Você falhou. Afinal, você é apenas uma empregada de mesa. Ela olhou para o arquivo de David Shaw. Então ela olhou para o white paper da Aqua Verde. A matemática é boa, ela disse a si mesma. A matemática é perfeita. Ela pegou o telefone. Ela não ligou para a mesa de negociação. Ela não ligou para Jaden. Ela ligou para o número principal da Aqua Verde Solutions em Austin. Uau, aqui é a Beth. Olá, ela disse, a sua voz firme. Gostaria de falar com o Dr. Harry Sampson. Por favor. Desculpe. O Dr. Sampson está no laboratório. Ele realmente não atende chamadas. Posso anotar um recado? O meu nome é Eleanena Vance. Sou consultora de uma empresa de investimento privada em Nova York. Acabamos de assumir uma posição significativa na vossa empresa. Houve uma pausa. Uma posição significativa. 20 milhões de ações, ela disse simplesmente. A linha ficou em silêncio por 5 segundos. Por favor, aguarde, senhorita Vance. Eu vou ver se ele está disponível. 2 minutos depois, uma voz apressada e brilhante atendeu. Aqui é Ares. Quem é? Que é isso de 20 milhões de ações? Somos um laboratório, não uma ação. Dr. Sampson, ela disse, um pequeno sorriso tocando os seus lábios. O meu nome é Alan Vance. Eu li o seu artigo sobre filtração em rede de grafeno, aquele de 2023. Você leu? Ele parecia genuinamente chocado. A coisa toda com os apêndices. Eu tenho uma pergunta sobre a figura 8B, ela disse, a sua proporção de energia para dessalinização. O senhor lista uma exigência de 1,2 gigajoules, mas eu acho que o senhor está a ser conservador. Se o senhor considerar um sistema de troca de calor em circuito fechado, o senhor não poderia reduzir isso em mais 15%. Houve um longo e atordoado silêncio do outro lado da linha. Quem? Quem é você? Perguntou o Dr. Sampson, a sua voz cheia de uma súbita esperança atordoada. Pelas próximas 3 semanas, ela não negociou. Ela trabalhou. Ela passou 8 horas por dia ao telefone com Harry Sampson. Ela não era uma analista, ela era uma parceira. Ela o ajudou a reescrever a sua proposta de negócios. Ela pegou os seus dados científicos de 80 páginas e os traduziu para um deck de disrupção de mercado de 10 páginas. Ela usou os seus antigos contatos da Wharton para conseguir um laboratório independente de terceiros para verificar as suas descobertas e continuou a manter as ações. No final da segunda semana, ela tinha um prejuízo de 2,1 milhões de dólares. Marcus Flint havia subido 15%. No final da terceira semana, ela tinha um prejuízo de 2,3 milhões de dólares. Marcus havia subido 22%. Ele era um deus na mesa de negociação. Ele já havia encomendado um novo Porsche. Jaden Thorne a chamou ao seu escritório. O oficina andar era todo de mármore preto e poder silencioso e deslumbrante. Senhorita Vance, ele disse, não de forma rude. Ele apenas apontou para a cadeira. Você está com 23% de prejuízo. Marcos, não. Você tem uma semana. Eu sei, senhor. O jogo é o maior retorno. Ele está a ganhar. Você não. Você poderia recuperar tudo. Sabe, uma boa negociação. Eu já fiz a minha negociação, Sr. Thorne, ela disse, a sua voz clara. E se você estiver errada? E se esta Aqua Verde for um fracasso? Este Dr. Sampson? E se ele for apenas um sonhador? Então eu estou errada, ela disse, e voltarei para a lanchonete. Jaden a estudou. O medo havia desaparecido. A exaustão havia desaparecido. Esta era a mulher do arquivo da SEC, a prodígio. Você não está apenas a investir na tecnologia dele, está? Jaden perguntou. Uma nota de descoberta na sua voz. Não, ela disse, estou a investir nele.
A matemática dele é sólida. O propósito dele é claro. Ele é apenas um mau vendedor. Marcus está a negociar com base na volatilidade. Eu estou a investir na inevitabilidade. Jaden acenou com a cabeça lentamente. Muito bem, senhorita Vance. Uma semana. Enquanto ela saía, ele a chamou. Eleanena, este David Shaw. Eu tenho estado a observá-lo. Ela virou-se. Ele está alavancado ao máximo, Jaden disse. Ele tem uma hipoteca de 3 milhões de dólares na sua nova cobertura. Tudo com taxa variável. Ele está a vender petróleo a descoberto, tal como Marcos. Mas é desleixado. Está demasiado exposto. Ele está a apostar numa queda de preços. Mas acabei de ver um relatório dos meus contactos em Riad. Os sauditas vão cortar a produção amanhã. Ele estava a dar-lhes informação. Informação privilegiada. O preço do petróleo vai disparar. Sr. Thorne, ela terminou por ele. É isso, Jaden disse. Marcus ficará bem. Ele fará head, mas David Shaw, ele vai receber uma chamada de margem que o aniquilará. Por que o senhor está a me dizer isto? Porque... Jaden disse, eu quero saber o que você vai fazer. Você poderia ligar para a SEC. Você poderia ligar para ele. Avisá-lo. Ela ficou ali por um momento. Ela pensou no rosto do seu pai quando ele perdeu a casa. Ela pensou nos 3 anos de vergonha. Não sou uma traidora, Sr. Thorne, ela disse. Sou consultora da Horizon Ventures. E a Horizon está 100% investida em água, não em petróleo. Ela saiu do escritório dele. Jaden a observou ir embora. Ele pegou o telefone. Graves, compre cada barril de petróleo bruto que conseguir encontrar. Eu quero ser a chamada de margem. Era o último dia, a última sexta-feira do mês. O teste concluiu ao soar do sino de fechamento às 16 horas. Às 15 horas, o quarente do 9º andar era uma festa. O fundo de Marcus Flint havia subido 24,5%. Ele tinha 10º em 250 mil dólares. Ele era um herói. Ele havia jogado o jogo perfeitamente. Champanhe, um Veuve Clicquot barato, não um Petrus, já estava no gelo. No 48º andar, ela Vance olhava fixamente para o seu ecrã. Aqua Verde havia recuperado ligeiramente. Depois do seu trabalho com o Dr. Samson, um pequeno jornal de tecnologia publicou um artigo, e as ações subiram para 0,04. O seu fundo valia 9.600 mil dólares. Ela estava com um prejuízo de 4%. Ela havia falhado. Ela havia perdido. Ela tinha apostado no horizonte. Mas o horizonte estava demasiado longe. Ela fechou os olhos. Ela sentiu a picada das lágrimas, as primeiras em 3 anos. Ela havia perdido a aposta. Ela havia perdido o fundo de 10 bilhões de dólares. Ela havia perdido o seu megafone. Estava tudo acabado. Às 15h05, Jaden Thorne estava à porta dela. Ele parecia desapontado. Eleanena, ele disse, a sua voz monótona. Eu sei, senhor, ela disse sem levantar os olhos. Eu perdi. Vou arrumar as minhas coisas. E então, no seu terminal, um único alerta vermelho piscou. Não era sobre as suas ações. Era um alerta de notícias da Reuters. Notícia de última hora. Governo dos Estados anuncia iniciativa de projeto de 20 bilhões de dólares para combater a seca nacional. Contrato de fonte única adjudicado. O sangue de ela gelou. Marcus Flint, com uma taça de champanhe na mão, desceu ao 48º andar para se gabar. Ele ficou atrás de Jaden. Que azar, Helena! Mas ei, ouvi dizer que o S está a contratar na... Os dedos de ela voaram pelo teclado. Ela abriu o comunicado de imprensa. O contrato de 20 bilhões de dólares por 10 anos foi concedido a uma pequena e inovadora empresa de P&D, cuja tecnologia foi verificada independentemente para exceder todos os padrões governamentais. Quem? Marcus zombou. Quem conseguiu? Apex. Jaden Thorne leu o ecrã por cima do ombro de ela. Os seus olhos arregalaram-se. O contrato é concedido à Aqua Verde Solutions de Austin, Texas. Não.
Marcos sussurrou. Não, isso é impossível. Às 15h07, as ações da Aqua, que estavam dormentes a 0,48, explodiram. A Nasdaq suspendeu a negociação. Volatilidade. Reabriu 2 minutos depois a 2,0 por ação. Os 9,6 milhões de dólares de ela eram, de repente, 40 milhões de dólares. Venda! Jayden respirou. Eleanor, venda. Pegue a vitória. Não, ela disse, os seus olhos fixos no ecrã. O quê? Não está feito. Um novo alerta. Reuters. Google Alphabet anuncia oferta pública de aquisição hostil para a Aqua Verde Solutions, citando valor sinérgico. Oferta de 5 dólares por ação. Pá! Os seus 40 milhões de dólares eram agora 100 milhões de dólares. Marcus Flint deixou cair o seu copo. O Veuve estilhaçou-se no chão branco. Venda, Helena! Marcus gritou. Isso é 100 milhões! Venda! Não é a tecnologia do Google, ela disse, a sua voz um sussurro. Eles estão apenas a tentar comprá-la para me enterrar. Dr. Sampson. Ele nunca... Um novo alerta. 15:15. AP Associated Press. Jayden Thorne Capital, anuncia contra-oferta para a Aqua Verde Solutions a 10 dólares por ação. Acreditamos na visão do Dr. Sampson, citou Thorne. Ela olhou para Jayden. Ele estava ao telefone, um sorriso vicioso e alegre no rosto. Graves, compre toda a posição do Google. Não me importa o custo. Compre a empresa. Eu quero a empresa. Ele desligou. Ele olhou para ela. O mercado não sabia o que fazer. As ações estavam agora a ser negociadas a 12,50. As 20 milhões de ações de ela, o seu fundo de 10 milhões de dólares, valiam agora 250 mil. Marcus Flint havia caído de joelhos. Ele estava a olhar para o número, um retorno de 2.500%. Às 15h30, o terminal de Jayden tocou. A Aqua Verde era dele. Ele olhou para ela. Bem, senhorita Vance, o seu fundo vale agora 250 milhões de dólares. Você tem 30 minutos até o sino. Qual é a sua jogada final? Ela olhou para o número. Ela olhou para Marcus, que era um homem quebrado no chão. Ela olhou para Jayden, que a observava com um respeito que nunca havia demonstrado a outro ser humano. Ela virou-se para o seu terminal. Ela digitou a ordem de venda. Ela vendeu 1/10 da sua posição, 25 milhões de dólares. E com os outros 225 milhões de dólares em ações da Aqua Verde, ela não fez nada. Não vou vender, ela disse. O quê? Jayden disse. O teste acabou. Você ganhou. Pegue o dinheiro. Não, você mesmo disse. Você comprou a empresa. Eu não sou mais uma consultora em um teste de um mês. Ela se levantou. A partir de agora, sou a maior acionista minoritária. E como tal, gostaria de uma reunião com o novo CEO. Ah, espere. Esse é o senhor. O meu conselho de consultoria, Sr. Thorne. Não estamos a vender a Aqua Verde. Estamos a construí-la. O sino das 16 horas tocou. Contagem final. Marcus Flint, mais 24,5%, 12,044x. Eleanor Vance Pluto, título 400%, 250 minutos. Jayden Thorne começou a rir. Era uma risada verdadeira, profunda e genuína. Um som que nunca havia sido ouvido na Thorne Capital. Jamais. Marcus, ele disse, virando-se para o homem no chão. Você está demitido. Sr. Thorne, eu ganhei. Eu atingi as minhas metas. Foi um bom retorno. Você jogou por um bônus, Marcus, Jayden disse, a sua voz tornando-se gelo. Ela jogou pelo horizonte. Saia do meu prédio. O escritório no 15º andar era diferente. A mesa de mármore preto havia desaparecido, substituída por uma grande mesa redonda de carvalho. As persianas estavam abertas. A cobertura estava iluminada. Ela não. Eleanor. Vance entrou, não num vestido de loja de segunda mão,
mas num fato azul elegantemente cortado. Ela colocou um arquivo na mesa. Jaden Thorne serviu 2 xícaras de café. Sem Petrus, apenas café. A diretoria está em êxtase, Jaden disse, entregando-lhe uma caneca. Eles estão em êxtase porque as suas opções de ações foram adquiridas, Eleanor respondeu, sem perder o ritmo. Jaden sorriu. Touché. Thorne Horizon Ventures está oficialmente capitalizada. 10 bilhões de dólares, como prometido. O Dr. Sampson está encantado. Ele está a construir 2 novos laboratórios. Ele também pensa que você é algum tipo de bruxa. Ele é um cientista. Ele vai superar isso, Eleanor disse, tomando um gole. Eles sentaram-se em silêncio confortável por um momento. 2 predadores de topo, já não oponentes, mas ainda não. Parceiros. Então, Jaden disse, qual é a primeira jogada para o novo fundo? Não estamos apenas a investir, Jaden, ela disse, usando o seu primeiro nome pela primeira vez. Estamos a construir. Mas primeiro há um assunto antigo. Ela empurrou o arquivo pela mesa. Era o arquivo de David Shaw. Pensei que você tinha dito que tinha terminado com isso, Jaden disse, a sua voz cautelosa. Estou, mas o mercado não está. O que você quer dizer? A sua pressão sobre o petróleo foi eficaz. Eleanor disse, David Shaw foi vítima de uma chamada de margem para o esquecimento. Ele perdeu tudo. A sua cobertura, o seu emprego, o pai da sua noiva, o CEO da Sterling Price. Uguish o dispensou. Ele é radioativo. Eu sei, Jaden disse, uma nota de orgulho na sua voz. Graves foi minucioso. Sim, mas o senhor perdeu uma coisa, Eleanor disse. Ele não está apenas falido, ele está desesperado. E a Sterling Price, na sua pressa de se distanciar dele, falhou em fazer uma auditoria completa das suas negociações. Ela abriu o arquivo. Não eram os dados antigos, eram novos. Ele não fez isso apenas comigo, Eleanor disse, a sua voz fria. Ele tem executado o mesmo esquema, usando analistas júnior como bodes expiatórios por 5 anos. Ele tem falsificado os seus relatórios, vendendo a descoberto os clientes da sua própria empresa. Ele não apenas destruiu a minha carreira. Ele tem roubado a empresa às cegas. Os olhos de Jaden arregalaram-se. Meu Deus, a Sterling Price está exposta. Se isto vazar, as suas ações vão colapsar. Eleanor terminou. Eles são um castelo de cartas. E David Shaw, ele é o rei de espadas. O que você vai fazer? Jaden perguntou. Vazar? Arruiná-los a todos? Vingança é para crianças, Jaden. Eleanor disse, citando. E eu não sou mais uma empregada de mesa. Eu sou a presidente da Thorne Horizon Ventures. Ela pegou o telefone. Ela não ligou para a SEC. Ela não ligou para a Reuters. Ela ligou para o CEO da Sterling Price, o homem que a havia deixado ser jogada aos lobos. Sr. Price, ela disse, a sua voz como aço polido. Aqui é Eleanena Vance. Sim, aquela Eleanena Vance. Estarei no seu escritório em 1 hora. Temos um investimento para discutir. Ela desligou. Jaden Thorne olhava para ela, com um olhar de profundo e puro assombro no rosto. Você não vai vazar isso, ele disse, a percepção surgindo. Você vai usar isso como alavanca. A Sterling Price é uma instituição falida gerida por tolos. Eleanor disse, levantando-se e alisando o seu fato. Mas tem uma excelente infraestrutura de mercado e está prestes a ficar muito barata. Você vai comprá-los, Jaden sussurrou. Você vai comprar a empresa que a destruiu. Eleanor sorriu. Foi o primeiro sorriso real e genuíno que Jaden alguma vez vira nela. Era aterrorizante. E era lindo. Não os estou a comprar, Jaden, ela disse, caminhando para a porta. Estou a adquirir os seus ativos por cêntimos por dólar. Afinal, odeio talento desperdiçado. Ela o deixou sozinho no escritório. Jaden Thorne levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a cidade que finalmente era sua. Mas ele não estava a olhar para os edifícios.
Ele estava a observar Eleanor Vance entrar no seu Maybach, com a cabeça erguida. Uma mulher a quem pediram uma piada e que acabou por levar todo o banco. Ele não estava mais entediado. E assim, a empregada de mesa a quem pediram uma dica de ações acabou por ser dona da empresa. Eleanor Vance não apenas recuperou a sua antiga vida. Ela construiu uma nova. Ela provou que não se trata das cartas que lhe são dadas, mas de como as joga. E Jaden Thorne, bem, ele finalmente aprendeu que o ativo mais valioso não é um número num balancete, mas sim o horizonte, o futuro que você está disposto a construir. Mas o que você pensa? A jogada de Eleanor foi um ato brilhante de justiça ou uma jogada fria por poder? E o que você acha que aconteceu com David Shaw? Deixe-nos saber os seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Se você ficou grudado na cadeira a assistir a esta história, faça-nos um favor e clique no botão de gostei. Compartilhe este vídeo com um amigo que adora uma história de reviravoltas. E vindicação final. E o mais importante, certifique-se de subscrever o canal e tocar o sino de notificação para nunca perder outra história de drama da vida real. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo.